Olha a foto, olha a foto. Essa é a minha maior conquista. Eu tinha uma sensação de inadequação muito grande. E durante a minha vida, adolescência, eu fiquei procurando muito pertencer, sabe? Então eu caí em muitas situações erradas, aceitei muita coisa, tudo procurando esse pertencimento, esse algo que me foi perdido na infância. E hoje eu vejo, e lá atrás também, quando eu era pequena, eu sempre tive muito desejo de quebrar esse ciclo, sabe? Da família disfuncional, da família emocionalmente instável, da maternidade destruída, daquela família que foi destruída também por uma má decisão. Então tem muita importância, muita relevância naquilo que eu faço hoje, porque é o que eu prego, é o que eu peço e é o que eu demonstro para elas, que elas conseguem também quebrar ciclos, elas conseguem também vencer crenças, porque eu sou a prova viva que isso de fato pode acontecer e que você pode transformar a realidade da sua história a partir da sua decisão. Mai, olhando aqui as tuas fotos, relembrando a tua infância, qual é a influência no teu trabalho de hoje? Tem muita influência, cara, muita influência, porque assim, eu tenho uma história com rejeição muito grande. A minha mãe, ela foi embora muito cedo, eu tinha ali por volta de 3, 4 anos de idade. Então, a partir desse momento, eu lembro que a minha vida, assim, ela se transformou. Minha infância, ela foi muito difícil em termos emocionais, porque eu cresci me sentindo muito rejeitada, me sentindo abandonada, tentando pertencer a algum lugar, e foi muito difícil. E eu lembro que quando eu era pequena, alguns momentos difíceis que eu passava, muitas vezes eu pensava no meu futuro, sabe? Em quando eu pudesse ter poder de escolha, quando eu pudesse escolher por mim mesma e não ser mais refém da escolha de outras pessoas. Então eu acredito que isso tem muito poder e muita influência no trabalho que eu faço hoje, porque de fato é o que eu trago para as mulheres. Esse entendimento que, independente da sua família, independente da sua geração, independente da sua ancestralidade, você pode, se você quiser, levantar e tornar ali a sua geração uma geração diferente, uma maternidade diferente, um casamento diferente. É querer, e querer é poder nesse caso, e eu sou a prova viva disso. Olha aqui a mamãe quando era pequena. Eu lembro como se fosse hoje desse dia. Essa aqui era a casa que eu morava. Depois que a minha mãe foi embora, a gente foi morar com a minha avó. Então, essa era uma casa super simples. Eu lembro desse quadro. E aqui eu tava com a camisa da minha avó que me criou, minha avó e minha tia, porque todas as minhas roupas eram emprestadas de outras pessoas, ou eu usava mesmo as roupas da minha avó. Então era uma casa muito simples, que não tinha tanto recurso, a gente tinha o básico, mas era uma casa que de algum modo me trazia um pouco de conforto emocional. Mas eu passei muita dificuldade nessa casa também. Mas eu lembro dessa infância aqui nessa casa com alegria, porque era o único lugar, de fato, que eu tinha uma certa estabilidade. Eu rodei por muitos lugares na minha infância, e eu lembro que toda vez que eu voltava para essa casa, parecia que, de fato, eu estava voltando para o lugar que eu pertencia, sabe? Como eu lembro exatamente do dia que a minha mãe foi embora e eu vim para essa casa, exatamente da noite em que a minha mãe foi embora, eu tive que dormir sozinha pela primeira vez. Eu lembro também dessa casa que a gente tinha muita escassez financeira, mas em contrapartida era o único lugar que eu sentia que era, de fato, a minha casa. Você já percebeu que as maiores decisões que a gente tomou na vida sempre foi em uma mesa de café? Sempre. Se a gente pudesse parar para pensar qual foi a maior decisão que a gente tomou, que mudou totalmente a trajetória da nossa história, desde lá quando a gente se conheceu, quando eu engravidei com 19 anos, a gente não tinha nem 1 ano de namoro ainda, falei pra você que eu tava grávida. Na tua opinião, qual foi, na realidade, a maior decisão que a gente tomou, que trouxe a gente pro lugar que a gente tá hoje? Então, o que eu vejo é que teve algumas decisões na nossa vida que a gente tomou que a gente foi muito assertiva. Mas a principal foi ter saído do Brasil e ter ido pra Inglaterra. Lembra, né? Quando a gente decidiu, estava conversando, voltando de um exame, de uma consulta do Benício, no carro emprestado. Decidiu, Vitor, lembra? Eu lembro que era muito frustrante, porque nós morávamos na casa da tua mãe,
E aí, obviamente, ela dava tudo do bom e do melhor pro Benício, mas a gente se sentia muito impotente, né? Quando nós chegamos em Londres, né, descemos com pouquíssimo dinheiro, com filho, na sequência, um lugar não muito bom para se viver. Nós morávamos num lugar muito pequeno, muito difícil. A Mai chegou... Eu cheguei achando que era uma coisa. Avisei a Mai também que já não ia ser aquela coisa maravilhosa, mas quando a gente chegou lá, percebeu que ia ser muito mais difícil do que a gente imaginou que seria. Então, foi obviamente o começo como de todo mundo, né? Muito difícil, mas o lugar era muito ruim. Eu lembro muito do lugar, assim. Um dos motivos da gente ter desejado mudar era porque, não sei se tu lembra, que morria muito rato embaixo da casa. Então, imagina o contexto. Eu, Thales, uma criança de 1 ano, morrendo rato embaixo de casa, a gente tendo que passar ali por aquela fase com o rato, passando por uma escassez financeira muito grande. Muito grande. Porque a gente saiu com 200 libras do bolso e uma criança de colo. Chegamos lá e eu achei, de fato, eu lembro que Thales me avisou. E que toda vez que eu quando ele estava lá ainda e eu falava alguma coisa que ele percebia que a minha expectativa com aquilo que de fato eu ia viver era muito distoante, ele dizia, calma, não é assim. E mesmo assim eu estava toda animada. Só para dar um plano de fundo, eu fui um pouco antes da Mai para ajeitar. Eu entrei na frente. E depois a Mai, na sequência, logo em seguida, a Mai foi com o Benício. Então, quando eu tava lá, que eu senti aquela coisa, e a Mai tava muito naquele fogo. Não, vou chegar, quero ir, quero fazer acontecer, tô com a criança, a gente fazer 1 milhão de planos, dá pra fazer tanto, vamos comprar uma casa, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu falava assim, calma, né? Quando eu cheguei lá, eu comecei a falar pra Mai, calma, porque não é bem assim. Mas eu também não queria ceifar o sonho, né? Não ia falar, não, isso aqui é ruim, não vem pra cá que não ia dar certo. Então, quando ela chegou muito acelerada e de repente na sequência ela se viu dentro de um quarto praticamente, era um estúdio flex super pequeno, num lugar muito ruim. Ela chegou no final do ano, dezembro, frio, 0 graus, com uma criança pequena, não falava língua, muito difícil assim, muita escassez financeira, trabalhava de manhã, né, trabalhava um dia para pagar conta no outro, para comer no outro dia, e isso perdurou, né, isso ficou por um certo tempo, né, ela não pôde trabalhar. E foi aí onde que o negócio, quando começou a acontecer, o negócio foi onde que começou aquela mulher que chegou cheio de vontade, de brilho, ela tava, né, com uma vontade, uma força física, ela tava forte, ela tava aquela coisa toda, e vou trabalhar, aí de repente, um quarto, pequeno, frio, sem falar língua. Sem dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. E eu lembro que a gente ia, a compra da semana, era o que a gente podia gastar na semana da compra, era 30 libras. Eu lembro de várias situações em que eu e Thales, a gente se desentendia, porque às vezes eu passava 5 libras daquilo que a gente podia pagar no mercado, e era terrível. Eu lembro da sensação como se fosse hoje, eu chegar no mercado, colocar as coisas olhando no preço, obviamente, e muitas vezes saber que vai passar e que existiria esse desentendimento por causa daquelas 5 libras que iriam fazer falta naquele contexto que a gente vivia. E eu lembro... Você lembra da cena do mercado do Natal? Do Lidl. Ah, tá, lembro. Nós estávamos, era dia 24, eu cheguei no dia 8, então no dia 24 nós fomos para comprar algumas coisas pro Natal, pra nossa ceia naquela casa, muito pequena naquele flat, e eu lembro de olhar pra cara do Thales e dizer, Thales, a gente precisa comprar um presente de Natal pro Benício. E o Thales falou, mas a gente não tem dinheiro pra comprar, e aquilo me doeu, porque eu tenho uma ligação muito grande com o Natal, quem me conhece sabe, é a minha data preferida do ano. E eu lembro de pensar, como assim eu não vou poder dar alguma coisa, nem que seja, sei lá, um brinquedo barato pro meu filho de Natal, a gente vai passar esse primeiro Natal dessa forma. Eu lembro de tirar do carrinho um produto de limpeza e colocar um brinquedo de 4 libras, e foi o que a gente deu. E depois desse momento eu lembro que eu comecei ainda a ficar cada vez mais frustrada, e eu sempre digo que muitas vezes a gente começa nessa vida de procrastinação, de ansiedade, de vida infrutífera, sem fruto, desanimada, enfim, por alguma frustração. Porque você pensa que alguma coisa vai acontecer de uma determinada maneira, que foi o que aconteceu comigo, e eu cheguei lá, não aconteceu, e eu não soube lidar com aquilo. E ali começou, eu acho, aquela Mai do fundo do poço. Depois também, uma outra coisa que depois se passaram algum tempo, né? A gente, depois até de um tempo, acabou mudando de casa, foi por causa de todos esses fatos que a Mai citou antes ali sobre barulho, rato e coisas. E depois de um tempo, eu lembro que a gente mudou para uma casa um pouco melhor, né? E foi onde que a gente estava naquela coisa de, ok, lá a Mai vai conseguir começar a trabalhar, a gente vai ter mais espaço, o Benício vai ter mais espaço, então a gente queria aquela expectativa de, não, agora o negócio vai funcionar. E não foi bem assim. Mesmo a Mai na sequência conseguindo começar a trabalhar,
eu percebi que não... O Negócio não. negócio não ia assim. Tava sempre uma coisa ou outra, muita comparação. Acho que ali foi a pior parte de todas. Mesmo a casa sendo um pouco melhor, o espaço onde a gente tava, mas foi o ponto mais crítico, assim. Foi fundo do poço, eu acho, né? E uma das coisas que é bem interessante que eu fazia nesta casa é que emocionalmente eu tava numa fase muito ruim mesmo, com crise de pânico, com ansiedade, levando a minha rotina de qualquer forma. E na rede social eu queria demonstrar ser outra pessoa. E quantas mulheres estão vivendo isso hoje? Estão dentro de uma vida extremamente disfuncional consigo, se negligenciando, autoestima baixa, ansiosas, procrastinando, só que na rede social demonstram ser produtivas, disciplinadas, ser uma pessoa com autoestima, relacionamento bom, família bem resolvida, e eu era esta mulher. Até que eu cheguei naquele vídeo. Até que chegou naquele vídeo. Aquele vídeo foi muito interessante, porque eu acho que foi o começo lá, né? Foi o teu começo, tu já tinha chego, tu saiu da rede social, tu ficou muito tempo fora 3 também. anos fiquei. Ficou fora do Instagram por muito tempo, Facebook, coisa do tipo. Por bastante tempo, e nunca parou o canal, né? Continuava o canal ali, um pouco mais esporádico, e fez aquele vídeo. Eu acho que foi ali, foi o primeiro, onde que eu vi o teu começo, assim, da tua transformação, foi quando tu se focou em fazer uma coisa que foi fazer tua carteira de motorista ali. Eu acho que foi o começo. Acho que focou aquele a tua vídeo energia, ele é bem né? emblemático, porque nele eu questionei várias e várias situações e a maneira que eu tava vivendo de fato. E eu não sabia que aquele vídeo seria tão importante no dia de hoje, para que eu conseguisse ver que aquela pergunta que eu me fiz, aonde eu estarei em 5 anos se eu continuar vivendo a vida que eu estou vivendo? Aquela pergunta ela foi tão significante. E graças a Deus que você se perguntou. E além de me perguntar, obviamente, eu tomei uma decisão. Então é isso que eu tô buscando agora. Eu quero voltar a ser quem eu era, sabe? Aquela pessoa que gosta de se desenvolver como ser humano, ler livro que acrescenta, trocar experiência, de verdade, estar presente no momento. Quanto de tempo que eu tô gastando não planejando ou não tendo ações para subir a minha montanha? Quanto de tempo eu tô gastando sem ter interação social de verdade, sabe? Quanto de tempo eu tô gastando dentro de casa, sem sair, sem estar em contato com a natureza? É isso que eu pensei, sabe? Onde eu vou estar daqui 5 anos se eu não parar hoje e tirar de uma vez por todas, radicalmente, tudo que tá me impedindo de ser o que eu quero ser daqui 5 anos. Se nós não fizermos por nós mesmos, ninguém vai fazer. Todo e quanto é resultado que nós vamos obter daqui no futuro. Isso é consequência das nossas escolhas.